Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Sabrina Cash Desperte Sua Leoa. Que alegria, que satisfação receber você aqui mais uma vez. Eu fico sempre tão feliz, porque quando você chega até aqui, algo de novo acontece para nós e para você que está nos assistindo. E hoje eu estou com uma mulher mais do que especial, uma leoa. Sheilinha, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. É sempre um prazer estar com você, é sempre um prazer participar de tudo que você faz. Você sabe que eu sou apaixonada pelo seu trabalho, você sabe o quanto você me ajudou e me ajuda. E é um prazer estar aqui. Estou um pouco nervosa? Estou, mas espero responder a todos. Vai, sem dúvida, gente. E a gente fica, eu sempre digo aqui para vocês que e Sheila já está nos ensinando. A gente que é real, humana, a gente vai para esses lugares. Quantas vezes eu vou para um palco ou eu vou falar para pessoas e eu acho que essa sensação de que a gente está nervoso é muito mais uma preocupação positiva. Sim. Sabe, Che, com a mensagem, com o que a gente carrega. E, gente, eu quero apresentar essa mulher para você. Ela que é empresária no ramo da beleza, ela vai falar sobre isso. Ela é a CEO de um espaço, eu diria, o melhor e mais acolhedor espaço de beleza em Alphaville, o SG Beauty, do qual eu sou cliente, tá? Cliente de carteirinha, bato ponto lá toda semana. Ela é mentora, ela é treinadora. Logo mais ela vai estar anunciando para o mundo o seu braço educacional, porque ela também tem uma capacidade, capilaridade de ensinar não só a arte dos cabelos, mas também de como é que se gera um negócio na área de beleza, de como é que a gente pode manter um negócio sustentável, mas nem sempre a gente pôde lidar com essa mulher cheia desses atributos, né, Che? Nem sempre. Nossa, gente, como que começa depois de tudo isso, né? Agora eu tenho que fazer bonito. Você ouviu, né? Não foi tão fácil. Eu acho que é um aprendizado todo dia eh, todo mundo nessa minha área fica sempre, porque o concorrente. E o maior concorrente somos nós mesmos. O maior desafio sempre é com nós mesmos, entendeu? E foi depois disso, de começar a me entender, que eu comecei a ver essas capacidades, entendeu? E saber que eu posso ajudar outras pessoas com essa capacidade. Olha que lindo, e às vezes você não consegue se ver. E às vezes você está esperando que o mundo te veja. Mas conta para nós como é, porque ela não é, nós não somos paulistanas, né? Nós somos nordestinas. Então, como é que a Sheila, gente, isso é um REC, tá? Você tem que pegar papel e caneta. Onde é que Sheila estava? Onde Sheila nasceu? E o que é que acontecia com a Sheila para que Sheila tenha tido a coragem? Leoa é coragem de sair do seu habitat natural para mudar para São Paulo. Conta para nós essa história. Pois é, sou nordestina com muito orgulho, sou alagoana. Sabe, eu não sei te falar, assim, em que momento veio. Desde criança, eu sempre acreditei, sempre achei que eu não ia morar lá para o resto da vida. Principalmente antigamente, as pessoas vinham em busca de oportunidades aqui em São Paulo, né? Sim. Porque o Nordeste mudou muito a minha cidade natal, entendeu? Mas antigamente, principalmente, era muito mais difícil isso. E eu tinha sempre isso no meu coração. O meu pai, a minha mãe era viúva, eu tinha mais 4 irmãos, um já morava aqui em São Paulo, o meu irmão mais velho, e eu falava: "Gente, eu não quero essa vida para mim, eu não quero". Foi uma infância muito, muito pobre, muito escassa. E eu sabia, eu não sei te falar como, mas eu sabia que ali era muito limitado para mim, Uau. entendeu? Ali era muito limitado e que se eu continuasse ali, eu não ia conseguir realizar os meus sonhos, que não sei. Hoje eu entendo mais, eu falo não sei, mas a gente entende mais, né? Que a gente desenha o nosso destino. Se a gente acreditar, as coisas acontecem. Se você tem Deus, as coisas acontecem. Então, eu já sabia, de alguma forma, eu já desenhava tudo que eu tenho hoje, eu já me imaginava lá Meu quando eu era Deus. criança.
Eu deitava na calçada com meu primo e a gente ficava olhando as estrelas, que é muito lindo o céu do Nordeste, né? E eu ficava falando, gente, eu não vou viver aqui pro resto da vida, eu vou ter. Eu desenhei tudo, tudo que eu tenho hoje foi desenhado lá. Agora, a única coisa que mudou foi porque o meu sonho era ser psicóloga. Olha, E eu estou na área, não, é um pouco de psicóloga, sem dúvida, gente, sem dúvidas. mas assim, o meu sonho era fazer a faculdade de psicologia. E eu vim aqui para São Paulo com 14 anos. Eu vim naqueles ônibus, sabe, que você fica 3 dias na Meu estrada, Deus. que vai parando. E quando eu cheguei aqui, gente, era assim, meu Deus, cheguei aqui, com medo. Tudo era muito grande. Tudo que medo, né, que a gente tem quando a gente, é tudo muito grande. Eu uma menina, né? E eu era muito grudada com a minha mãe, pela ausência de não ter um pai, eu era muito grudada. Eu não dormia fora de casa, enfim. E eu estava aqui sozinha para morar com meu irmão. Minha Uhum. mãe ficou lá. Quando eu cheguei aqui, minha mãe também não aguentou. 2 meses depois, minha mãe veio. Morávamos eu, minha mãe e meu irmão em 2 cômodos. Dormia os três numa cama de casal. Muitas vezes, só o meu irmão, até então, no início, eu trabalhava assim. Muitas vezes não tinha. É muito real, gente. Isso eu não tenho nem por que esconder, porque isso eu não tenho vergonha, porque foi isso que me fez ter força de ainda mais de conquistar as coisas. Não ter o que comer, enfim, foi muito, muito complicado, mas perdi um ano de escola, fiquei muito triste porque até conhecer tudo, até meu irmão tinha que trabalhar para trazer, era a única renda, mas a aposentadoria da minha mãe, eram as únicas rendas, ainda tinha que pagar aluguel, que era caro, enfim. E, e eu perdi um ano de escola. Aí eu comecei a estudar, um ano depois minha mãe é muito fácil de fazer amizade, e começou a fazer amizade, eu consegui estudar. Só que eu comecei a procurar trabalho, eu era menor. E todo mundo, ninguém me dava oportunidade porque eu não tinha experiência. Sim. E eu, Essa é uma questão, né? A gente quer pois é, começar, mas como é que a gente começa? Inclusive, exatamente. a gente já vai continuar te ouvindo, mas assim, me veio um insight, a gente conversa muito sobre isso, nós temos muito vínculo do quanto é importante a gente dar oportunidade às pessoas que muitas vezes não têm competências técnicas, mas têm caráter, têm princípios, têm valores, e a gente pode treiná-las, né? Com certeza. É uma coisa que eu falo sempre. A parte técnica, eu gosto muito de contratar pessoas que não têm experiência, mas que querem e que gostem, né, de trabalhar na área. Porque, assim, a parte técnica eu consigo ensinar. A única coisa que eu quero de cada pessoa que entra lá, porque ali dentro do meu espaço é a minha casa, é que tenha caráter. Isso não se treina, as pessoas já têm ou não têm, entendeu? Mas graças a Deus, assim, as pessoas que vêm até a mim são pessoas com caráter. Eu também consigo, de alguma forma, depois de um tempo, a gente consegue identificar, né, essa característica nas pessoas. Mas é a primeira coisa que eu peço. A parte técnica nós vamos ensinar. Exatamente. E aí, conseguiu essa? Alguém te deu essa primeira oportunidade? Conta Não, pra nós. não. Ninguém me deu essa oportunidade. Eu fui vendo que esse sonho de fazer a faculdade, porque eu precisava de dinheiro para pagar a Uau. faculdade, ficava mais distante. Então, tinha uma vizinha que tinha uma menininha, então eu fui babá. Eh, Depois nós mudamos de casa. Gente, assim, era muito triste, porque era aluguel que atrasava, era conta de água cortada. Isso era uma coisa. E eu falava, Jesus, eu não quero nunca isso. Quando eu ficar adulto, eu não quero isso, sabe? Não, sabe? E era muito vergonhoso para mim. E daí, depois minha mãe começou a trabalhar em uma casa de família também, então minha mãe precisou viajar uma época para o Nordeste de novo para arrumar um negócio da aposentadoria dela. E quem ficou, eu tinha 15 anos, limpando, assim, fazendo, no lugar O dela, para ela serviço não da casa, perder o o emprego. emprego, fui eu. E depois ela voltou, enfim. E foi assim. Aí meu irmão já era da área de cabelo, né? E ficava falando: por que você não faz um curso de cabelo? Por que você não faz um curso? Aí tinha um curso que era gratuito na cidade, que era na prefeitura de. Eu morava em Jandira na época.
E ele falou: "Vai lá, tem o moço que dá aula, o professor, ele é bacana, inclusive, esse professor me segue", e é tão bonitinho, porque Ai, ele professor, obrigada, porque ele professor. torce, o Doni, Doni, se você vê esse podcast, obrigada, porque foi aí que começou tudo. Gente, professores são verdadeiros, assim, instrumentos de Deus na Terra, né? Sim, sim. E é muito bonitinho, porque hoje ele me vê nas redes sociais, Ai, ele deve dar uma torce, ele alegria nele, aplaude. claro. E só que eu me matriculei no curso e tinha que fazer manicure e cabelo. Ou seja, completo. Gente, por isso que fala, cada pessoa no seu lugar. Gente, eu não curto, não sei fazer nem as minhas unhas, Também tá? não. Se você sabe, a gente te Pois dá os é. parabéns. Tenho duas mãos esquerdas para fazer Eu unha. pinto o dedo todo. Não, eu não sei nem cortar, Sabrina. Enfim, mas era essa a condição. Só que eu precisava comprar material e eu não tinha dinheiro para comprar um material de cabeleireiro. Aí eu lembro que a minha mãe pegou o primeiro salário dela, pegou o salário inteiro e nós fomos comprar o material de cabeleireiro. Meu secador, eu dou risada hoje. O secador, se eu soprasse, secava mais rápido do que o secador. Mas foi lá onde tudo Gente, vocês estão começou. entendendo? Vocês estão entendendo, né? Sabe por quê? Porque você hoje olha modelos na internet e você vai para um lugar, a gente estava conversando isso nos bastidores, de dizer, eu não vou chegar lá, não tem como, continua. Então, secador, você soprando era mais rápido. E Pois aí? é. E nós atendíamos a população carente da cidade, que não tinha Ai, dinheiro que lindo. para cortar o cabelo. Então, chegou o dia de cortar meu primeiro cabelo. E foi um senhor, eu lembro até hoje, cabelo masculino. Ele dava com um cabelo muito grande, Sabrina. E eu falei, meu Deus do céu, por onde eu começo? Com a maquininha, tá? Eu sei que eu comecei pela parte do meio aqui do homem, ficou parecendo, sabe, o bolso? E todo mundo começou a dar risada. Mas, enfim, eu não sou especialista em homens, né? Em fazer cabelos de homem. Mas Faço, começou, mas mas comecei, começou. exatamente. E, e depois que eu comecei a fazer o público feminino, aí eu comecei a me destacar no curso. Aí eu comecei a gostar muito, muito. E eu falei, meu Deus, é isso. Aí meu irmão me chamou para ser assistente dele. Eu fui trabalhar na Aldeia da Serra. Esse salão eu acho que não existe mais. Eu ia fazer 16 anos e ele me levava. Eu fiquei 3 meses com ele. Só que o meu irmão ele era aventureiro, ele nunca parava muito em salões, né? E eu fiquei nesse. Aí a dona desse salão da Aldeia da Serra perguntou para mim, Sheila, você quer ficar depois que ele saiu? Só que eu só consigo te pagar a condução. Nossa, E eu estava aprendendo muito, porque eu tinha arrumado uma amiga que estava me ensinando muito essa parte de cabelo, me ensinando como ser um assistente. E então eu falei, tá, eu fico, mas ela só me dava uma condução. E na época, eu não sei hoje como que tá os ônibus da Aldeia da Serra até Jandira, o ônibus só ia até a estação de Jandira. E andava mais meia hora, porque eu estava estudando também, terminando os estudos. Eu ia andando para a escola, era meia hora. Então, assim, eu só tinha o dinheiro da condução. Na minha casa já era muito escasso. A alimentação mesmo, falando, já era regrada. regrada. E eu descia, ia correndo, senão não ia dar tempo de chegar na primeira aula. Mas eu confesso que as primeiras aulas eu nem assimilava tanto, porque eu estava com Com tanta fome. fome, esperando a janta Meu da Deus. escola. Enfim, mas consegui terminar pelo menos o primeiro grau e aí foi começando. Eu falei, meu, eu tô gostando de fazer cabelo, eu tô Você gostando. foi se Eu encontrando, fui me né, Sheila? encontrando. Só que era uma época também, Sabrina, que até eu tinha um preconceito de ser cabeleireira, Meu Deus. porque a profissão cabeleireira era muito vista como subemprego. Sim. Hoje mudou muito, tá mudando mais. Hoje nós já somos legalizados, E né? eu acho que vai mudar mais e mais, tá? É, né? Vai. E então as pessoas, tipo, principalmente as pessoas que só têm o dinheiro, que eu falo que tem as pessoas que ricas e tem as pessoas que só têm o dinheiro, que eu sempre trabalhei em bairros mais de alto padrão.
elas achavam que a gente tinha que estar à disposição a hora que elas queriam, do jeito que elas queriam, falar com a gente do jeito que elas queriam. Eh, Aí eu fiquei 3 meses ainda nesse salão como assistente, só que eu falei: "Meu Deus, não dá, não dá, só com a condução não dá, porque eu preciso pagar curso, já que vai ser isso que", porque até então eu ainda tinha o meu sonho de fazer a faculdade, tá. E meu irmão já estava aqui em Alphaville. Aí ele falou: "Sheila, no salão que eu estou trabalhando, tá precisando de assistente, o dono do salão tá precisando de assistente, você não quer ir fazer um teste lá?". Só que esse dono desse salão era o terror dos assistentes, porque todo mundo tinha muito medo dele. Uma pessoa difícil. Todo mundo, nossa, falava: "Meu Deus, você vai ser assistente dele, aguente, porque ele faz isso, ele derruba o grampo de propósito para você pegar, ele derruba escova", sabe assim? Eu falei: "Tá, Uma mas eu pessoa, vou". infelizmente, vazia, né? Pois é. Eu fui, fiz o teste, passei. Ele tinha 4 assistentes, só que eu sempre, Sabrina, coloquei muito meta. Eu sempre fui de colocar Fala mais muito disso. meta na minha vida. Uau! Então eu falei: "Tá, eu vou", ele tem 4 assistentes. Em 3 meses eu vou ser a primeira assistente desse, que primeira assistente é como se fosse a preferida, entendeu? Não sei se é ainda, mas na época é. Você se alinhava a partir de uma obstinação. Entenda Isso, isso. isso. Entendamos isso, de uma obstinação de um alvo. Porque senão, gente, é mais um dia, é mais um emprego, é mais uma possibilidade, é mais um mês, é mais um ano. E Sim. aí? Obstinada disse a você a um. Ah, eu tremia, tá, no início. Eu chegava perto dele, ele olhava, eu tremia, mas eu falava: "Não, é isso Tá. que eu quero". Então lá eu já era registrada, eu ganhava Foi comissão, foi. avançando. Sa Evolução. Aí o primeiro mês ele me ensinando como fazer as coisas, mas sabe o que que eu aprendi com isso? Que as pessoas já entram, não é de agora que fala que essa geração de hoje já quer começar por cima. Sim. Na minha geração já era assim. Então eu sou uma pessoa que eu tenho muito humildade de aprender, entendeu? Então eu me ponho no lugar de aluna mesmo. Então, como você quer, como você gosta, como tremendo Isso também é mesmo. maravilhoso, gente. E ele foi me ensinando, me ensinando. Humildade para aprender. É. E ele foi me ensinando muito e no Você foi primeiro extraindo a parte mês, a boa, parte boa, porque também exatamente. precisamos ter atenção a isso, porque às vezes a gente quer eliminar pessoas. Gente, olha que poderoso tudo que Sheila está nos ensinando. Porque você poderia ter criado uma blindagem que possivelmente muitas auxiliares também criaram dentro dessa dinâmica e dizer assim: é melhor eu nem avançar aqui dentro dessa perspectiva. Mas há sempre um lado bom em todas as situações. Sempre, E aí? sempre. Foi aprendendo com Fui aprendendo ele? com ele. O primeiro mês, Sabrina, que eu recebi o salário. Gente, eu não lembro exatamente, mas era, se eu não me engano, o salário mínimo era 800 e pouco. Tá. E mais a comissão. E de sábado, era de sábado que pagava caixinhas. Nossa. Ah, essas caixinhas são bênção. Quando ele me deu aquele, ele pagava em dinheiro. Sim. Quando ele me deu, eu falei: "Meu Deus, quanto dinheiro! Meu Deus, e agora?". Eu pegava ônibus, né, eu Onde é falava: que eu vou pôr "Onde eu esse vou guardar e se dinheiro? me roubar?". Eu sei que eu fui espalhando dinheiro, eu coloquei dentro do sapato, eu coloquei, eu fui espalhando, espalhando. Quando eu cheguei em casa, eu chamei minha mãe é muito parceirona, gente. Eu falei: "Mãe", até me emociona, porque Que lindo. foi tão uma satisfação tão grande, eu falei: "Meu Deus, obrigada, eu estou conseguindo", entendeu. Eu coloquei o dinheiro todo em cima da cama, eu falei: "Mãe, Olha vamos fazer isso! compra, mãe", sabe. Eu Meu sabia que Deus, eu que podia lindo. até ajudar minha mãe a retribuir as coisas que ela fez para mim. E então foi passando, passou-se mais um mês, e cada vez mais eu estava mais próxima dele. Sabrina, com 3 meses eu era a primeira assistente dele. Esse homem, ele Você curte, foi comenta e compartilha, viu? E daqui a é, pouco ela vai falar da rede social dela. Vai lá. esse homem ele foi incrível. Tá vendo? Ele nunca, nunca, ele nunca me humilhou, ele nunca olhou torto. Eu não sei se o olhar dele também era como um pai para mim. Então, como eu estudava, eu tinha um horário para sair durante a semana, mas de sábado
Eu ficava até tarde com ele lá, então nós Eu acho que ele saíamos. sentiu que você estava junto. É, é, e eu E estava, você entendeu? estava, Eu entende? Porque estava. é a impressão que vem no espírito. Porque às vezes a gente sabe que a gente tem feridas, cada um tem um jeito de ser. Mas com amor, com determinação, eu acho que a gente consegue romper algumas barreiras que são desafiadoras para o outro. Tá, nem sempre a gente vai Sim, conseguir, mas é um caminho. sim. E você escolheu esse caminho. Eu sempre, muita gente fala, nossa, como que você consegue conviver com fulano? Fulano é tão difícil, ciclano é tão difícil. Eu consigo, não, Não porque me pergunte não me como. pergunte como, porque até que me prove ao contrário, Claro. a, a pessoa é boa, o ser humano é bom, entendeu? Tem o seu lado bom. Acho que todo mundo tem um Tem suas lado, dificuldades, nós né? estamos sendo construídos, né? Sim, exatamente. E esse homem foi incrível e me ensinou muito. Aí eu falava para ele: eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais. Ele: vamos fazer o seguinte, vamos de segunda, você vem, porque segunda sempre é a folga, né, de cabeleireiros. Segunda você vem e eu vou te ensinar. E aí, na época usava-se muito bobs, tinha até aqueles secadores, sabe, na Sim, meu, parede. você viajou no túnel do tempo comigo também? Aquele negócio era muito, E ele muito começou clássico. muito, muito. E ele tinha essas senhoras, madames, sabe? E Que elas ficavam gostavam dos muito cabelos bem alto. armados. E ele falava, começou a me ensinar a colocar bobs. Aí, meu, primeira, segunda, ensinando a colocar bob. Segunda bob, terceira bob. E eu não sei o que foi. Aí eu cheguei um dia e falei, Jales, eu não quero mais aprender, eu já aprendi a colocar bob. Você vai ensinar outra parte quando? Quando é que eu vou adiante? E nossa, eu falei até o nome, mas ele sabe, eu adoro ele. Ele sabe o quanto ele me ensinou e o quanto ele foi parceiro. E foi passando, aí depois eu fui fazendo cursos também dentro das marcas, né, que ele trabalhava. Na época era muito difícil conseguir curso nas marcas, mas como ele tinha um salão muito grande, Sim, ele muito próspero, tinha, né? ele tinha Uhum. esse acesso, então eu consegui fazer bastante cursos. Só que eu sempre, aí como eu trabalho com metas, como a minha vida sempre tem metas, eu falei para ele, ó, com 20 anos eu vou virar cabeleireira. Só que eu não vou ser cabeleireira aqui dentro do seu salão, porque as clientes já me veem como assistente. Então eu não, elas não vão me enxergar nunca como cabeleireira aqui. E ele já gostava muito de mim, né? Falava, não, mas a gente dá um jeito e não sei o quê. Só que eu sabia que não tem como, Clareza, entendeu? gente. Clareza. Nos dias de hoje, vocês estão vendo a clareza de Sheila? Nos dias de hoje, se você não tiver clareza, você fica o tempo inteiro triangulando com a dúvida e tua vida não anda. Entende isso? E aí? Já tinha Já clareza, tinha, já já sabia, tinha. 20 anos era a 20 anos meta. era a meta. Quando foi com 20 anos, eu falei, é agora eu já tô, acho que já estou mais segura. Aí um outro salão abriu e meu irmão também estava, meu irmão sempre estava nesse salão e me chamou para ir e falou, ó, aqui você já pode começar como cabeleireira júnior. Tá vendo? Aí eu fui para esse salão e a dona, e eu consegui fazer uma negociação bacana. Eu quero entrar como cabeleireira júnior, mas você me ajuda a pagar um curso que eu queria muito, que era o auge assim da época, porque na época os melhores cabeleireiros e só se destacava homem, tá? Eram muito bons em corte. O corte de cabelo era, e eu falava, e meu irmão também é muito bom no corte de cabelo. E eu falava, eu quero ser muito boa no corte de cabelo. Qual que é o curso que eu tenho que fazer para ser a melhor mulher no corte de cabelo? Sim. Aí ele me indicava, e eu queria muito fazer esse curso, só que esse curso era caro. Então a dona desse salão me ajudou a pagar esse curso. Ia descontando aos poucos, pagou a primeira mensalidade, que era mais salgadinha, né, para mim. E eu comecei a fazer o curso e trabalhava lá. Depois de, eu acho que um ano que eu estava lá, eu falei, agora eu preciso ir para outro lugar, porque aqui eu vou ser a cabeleireira júnior, porque já tinha outros, né? Aí comecei a procurar outro lugar para trabalhar. Aí eu fui para o centro de apoio, que é aqui em Alphaville também. Eu lembro, sabe, que eu fui cortar o primeiro cabelo. Gente, eu tremia. Aí as clientes, É porque cabelo, nossa, cortar gente, cabelo, eu né? tremia, eu tremia. Aí as clientes falavam assim:
tá tremendo. Eu falei, não, não sei, menina. Toda vez que eu fico muito tempo sem comer açúcar, eu fico assim, eu fico assim. A gente não Mas não precisa sabe, trazer nossa não vulnerabilidade para precisa. todo mundo. Você tá entendendo? Imagina, eu tive que conquistar uma clientela. Não sangremos em tanque de tubarões. Não, não precisa, né? Aí tinha um cabeleireiro que era o top lá. Eu falava, eu vou dar 3 meses e eu vou ser a cabeleireira número 1 aqui de faturamento desse salão. Aí foi, 3 meses depois eu era a cabeleireira de maior faturamento do salão. Uou! É a obstinação que vai gerando em novos níveis resultados diferentes. Porque você pode chegar no lugar, não importa o que você faça, ou o que você está sonhando fazer, e dizer assim, não, é isso, né? Aqui para mim tá bom. Não, sim, ele já é bom demais. E a gente não está desqualificando o Não, outro. não. Mas quando a gente tem essa E eu obstinação, não queria o lugar dele, eu queria o meu lugar, é que a gente também entendeu? confunde isso, né? Exatamente. Ele poderia continuar arrebentando como ele Claro. era, mas Mas eu por que queria o você meu não lugar. arrebentar? Exatamente. Mas assim, gente, eu falando hoje parece que foi super fácil. Assim, 3 meses. Não foi. Eu trabalho, é uma coisa muito importante, principalmente para quem trabalha com beleza. A gente vende isso, a gente tem que estar sempre apresentável, sempre. Pelo menos na aparência, né? Porque esse é outro assunto que foi uma descoberta para mim há A pouco gente vai tempo gravar um número também. 2. E eu estava, como eu estava fazendo a clientela ainda, eu trabalhava com sistema de rodízio, tipo assim, um atende, aí a Tá, próxima é da fulana e tal. tá. E Como era a minha loja de hora, como shopping, né? loja. Uhum. Aí era a minha hora de trabalhar, estava na minha vez. E chegou uma cliente. E esse dia eu tinha ido trabalhar, sabe? Tipo, de rabinho de cavalo, sabe? TPM, sem salto, mas eu estava mais desarrumada, sem maquiagem. E eu estava com a minha amiga, que estava toda maquiada, toda arrumada e tal. Aí nossa, eu lembro muito, porque isso foi uma lição para mim. A recepcionista falou: é aquela mocinha ali que vai te atender. E era Apontou, você. e era eu. E a minha amiga estava perto de mim, né? Aí a cliente falou assim: não, eu não quero ser atendida, eu quero por aquela ali que tá mais arrumada. Nossa. Gente, quando eu vi aquilo, eu falei: nunca mais eu venho trabalhar desarrumada, porque eu vendo isso, eu vendo beleza, entendeu? E eu vendo uma beleza natural, tá, gente? Porque a gente tá numa era de tanta comparação. Eu Boa. falo que eu realço a beleza, porque cada mulher tem sua beleza. Que é única. Que é Que única, é exatamente. Você não única. precisa ficar igual. Tá parecendo aquelas maquininhas que as pessoas entram e tá saindo tudo igual. Mesmo cabelo, mesma unha, mesmo batom, É, mesma. eu nunca gostei disso. Então, Uhum. assim, por isso que a essência lá do SG é diferente, porque eu acho que a minha missão, acho não, tenho certeza, é realçar a beleza de cada mulher, sem estereótipos, sem comparação. E graças a Deus, eu acho que eu consigo isso a cada dia, Sem sabe? sombra de dúvidas. Inclusive, eu quero colocar agora o SG na mesa. Aí tem uma longa jornada, né? Que assim, Sim. nossa, que foi de crescimento, foi de superação, foi de percepção sobre pessoas, sobre ambiente, sobre escolhas. Mas eu quero chegar no momento da decisão de montar a sua empresa. É, E aí? foi difícil porque aconteceu outros episódios, né, na minha vida que eu não queria mais empreender, que me traumatizou muito, porque eu tive muito problema. Você sabe, como nordestina, que a gente Fio do acredita bigode na na palavra. palavra. E quando aprendi, a duras penas, que quando envolve-se dinheiro, é onde os caráteres se revelam, Sim. e isso me travou 10 anos de empreender. Eu não queria mais empreender. 10 anos. 10 Vocês ouviram bem? anos. 10 Falei, gente, eu vou anos. trabalhar para alguém, porque eu fecho a minha gaveta e eu não vou ter mais problema. Só que é isso. Quando Deus escolhe, quando Deus escreve sua história, seu caminho, e quando ele já A faz gente a pode gente com tentar essa fugir, veia né? empreendedora, né? A gente pode até tentar fugir, né? Não consegue. Eu acho que Deus fala, deixa eu colocar uma pitada a mais aqui de ver empreendedora, porque as coisas vão acontecendo e foi acontecendo, foi aí também que
que eu não estava tão próxima de Deus nessa época. E hoje eu vejo que tudo aquilo que aconteceu, inclusive em questão de saúde, porque foi onde Deus começou o meu despertar, entendeu? Uau. Para aproximação com Ele. Eu, o meu pai, ele faleceu, ele teve câncer, né? E quando ele faleceu, ele só tinha o olho esquerdo no rosto, porque o câncer, não sei falar muito, porque imagina, 40 e poucos anos Era atrás, no diferente, né? Nordeste. Então, eu acredito que era um linfoma. E eu cresci ouvindo essa história, sabe? Então, eu cresci ouvindo essa história. E eu fui no dermatologista, que eu estava com um carocinho no rosto, e o dermatologista me fala que não estava gostando daquele carocinho, que estava aparecendo, eu lembro como fosse hoje, um câncerzinho de pele. A Aquilo te tocou. palavra, quando ele falou aquela palavra, e eu cresci ouvindo aquela palavra, e que meu pai morreu, sabe? Tudo parou, tudo, sabe? Eu não conseguia mais ouvir nada que ele estava falando. Para mim, parecia que Um ali forte impacto era, emocional. nossa, sabe? Trouxe tudo. O gatilho disparou um gatilho assim Gigantesco, né? gigantesco. E eu chorei muito, muito. E eu, enfim, fiquei muito perdida. Mas hoje eu entendo o porquê foi. E foi aí que Um eu convite. precisava. Me vem tanto forte que foi um Sim, convite, né? sim. Um Tipo, meu, convite. filha, você não tá acordando assim? Então deixa eu te acordar de Tá, outra deixa eu dar um jeito de forma. te comunicar de uma forma que tu me entenda. Exatamente. Então, eu tinha que fazer o tratamento e tinha que ir para São Paulo. E eu já não sou muito boa para dirigir para São Paulo, porque eu bato Alphaville, eu vou sem GPS para todo lugar, mas, meu, falou de São Paulo. Ai, gente, São Paulo é São Paulo, né? Vamos combinar. Eu lembro a E, primeira vez, quando eu nossa, mudei pra cá, que eu peguei esse carro para dar uma entrevista na rádio. Gente, eu achei que eu ia ter um troço. A quantidade de motos, não é que não tem motos nos outros meu, você lugares. fica desesperada, né? E quando você erra? Buzinando no seu ouvido e quando você erra. Minha leoa, meu querido, você erra. E não é na primeira esquina que você faz o Pois contorno. é, É na próxima rodovia. exatamente. Aí, como eu não sabia, eu estava com a cabeça tão. E nessa mesma época, Bagunçada. Uhum. meu primo, ele tinha o estúdio, né, que é onde eu tenho o SG hoje, e ele me mandou uma mensagem assim, do nada: "Sheila, você quer comprar o meu salão?" Olha, Aí eu falei: "Tá louco? Não, mas se eu souber de alguém eu te falo". Isso passou-se não consegui umas se ver. 2 semanas, sabe, e foi passando o tempo, e eu precisava ir para São Paulo, e eu marcava minhas consultas, não era opcional, né, de segunda para ir fazer o tratamento, né. O tratamento não, a cirurgia, né, Tá. para tirar, para fazer Uhum. biópsia e tal. Só que eu não sabia, sabe, para onde era. Falaram que era em Santo Amaro e eu fui. Quando eu cheguei, em Santo Amaro, eu parei na frente e estava escrito Hospital de Oncologia. Gente, quando eu Pesou. vi aquele nome, e eu não tinha falado para ele também, porque nem eu sabia. Então, quando chegou eu e ele na frente do hospital, que nós vimos aquilo, ele olhou para mim: "Sheila, não era uma consulta?" Eu falei: "Vamos entrar, depois eu explico", porque eu não tinha falado o que que era. Você não deu conta de Não. organizar isso. Eu desci do carro e eu fiquei assim: "Meu Deus, por que comigo? Por que eu? Por quê?" E foi aí que eu comecei, hoje eu tenho certeza disso, que eu tinha muita dúvida se eu ouvia Deus, tá, gente? Eu ouvi Deus. Eu estava numa fila da triagem para entrar. E eu, ó céus, ó vida, por que comigo, né? Que a gente sempre fez essa pergunta. Sempre. Quando eu Que é olhei, humana também. pois é, quando eu olhei para minha frente, tinha uma menina muito mais nova que eu, de touca, super carequinha, sem pelo, a pele toda enrugada, sozinha. E falou assim pro rapaz que estava fazendo a triagem: "Fulano, eu vou fazer a químio. Qual que é a sala?" Aí ele falou: "Ah, você vai na sala tal, fulana", que já se conhecia porque provavelmente fazia tratamento lá. Quando eu vi aquilo, foi como se Deus falasse para mim assim: "Olha isso, você está se lamentando por causa do seu? Olha isso".
Eu falei: "Tá bom, eu entendi, eu vou subir". Então, nesse mesmo dia eu já fui, era com um plástico, um médico cirurgião plástico, que é como era no rosto, né, e ele já tirou para fazer a primeira biópsia e falou: "Olha, eu já tentei ir mais profundo para não precisar fazer de novo, mas vamos esperar a biópsia para ver se vai precisar". Fiquei rezando 15 dias para tudo dar certo, né, voltei, ele falou: "Olha, vai ter que abrir de novo". E isso continuei trabalhando, né, abri de novo, falei: "Tá bom, vamos". Mas foi aí que foi o despertar, eu falei: "Meu Deus", eu Uau, estava movimento de com despertar. 42 anos, né, na época, eu falei: "Tô com 42 anos", estava tendo muita mudança no salão que eu estava trabalhando, de profissionais, e eu comecei a ter o corpo é uma máquina, né, a gente vai Demais. envelhecendo, vai dando sinais, vai dando umas falhas. Eu falei: "O que que eu construí para mim? O que que eu vou deixar para minha filha? Que orgulho que a minha filha vai ter de mim?". Um choque de realidade. Sim, eu falei: "Eu preciso ter alguma coisa para mim". E nessas idas e vindas do meu primo sempre me levando, ele foi me encorajando a empreender de novo. E pelos motivos dele, mas ok, para mim Deus usou ele também Sem para isso, dúvidas. entendeu? Ter alguém que nos encoraja, ainda que não saibamos o porquê, mas a gente, de novo, extrai o que é bom disso, é Sim, manifestação divina sim. sobre nós. Aí eu falei com meu marido, que é também meu parceiro, parceirão de vida, e ele falou: "Sheila, vamos tentar". Só que eu tinha muitos medos, Sabrina, porque Outras eu tinha experiências, né. muito ruins, Uhum, assim, uhum. E que você pode muitos. já ter vivido e Sheila está lhe dando um testemunho vivo que mesmo diante de insucessos anteriores, de frustrações, decepções, você precisa ouvir a voz de Deus e acessar oportunidades que são abertas para você. Porque muitas vezes essas feridas da gente, essas mágoas, essas travas nos impedem. Sim, E aí o sim. SG nasceu? O SG nasceu. Quando eu entrei, estava mais perdida que segue em tiroteio, né, porque eu não sabia, esse meu primo, ele é muito espaçoso, ele fala alto, ele tem um jeito dele De de conduzir. conduzir. Então eu falo que a gente sempre tenta colocar a culpa no outro, mas a culpa é da gente. Então, eu ia murchando, sabe quando você ia, tipo, se encolhendo? Porque ele dominava o espaço, e eu Uhum. ia me encolhendo, porque eu não me sentia capaz, eu tinha medo de errar de novo, e eu falava: "Meu Deus, eu não posso errar mais de novo, eu já estou com 42 anos, não dá mais para errar". E, enfim, empreender não é fácil até hoje. Aí eu fui pedindo a Deus para colocar pessoas que me ajudassem. Essa essa aqui que estão na frente Eu sou é muito uma grata, peça, assim, fundamental no meu crescimento, eu sabe, sou muito assim, no meu grata. despertar, não foi à toa que eu fui naquele primeiro evento É seu, verdade. e eu fui o autoconhecimento, essa janela que você abriu para mim, que se a gente não se conhecer, a gente não consegue ir além. Sem dúvidas. Então, as nossas qualidades, os nossos defeitos, mas a gente tem que se conhecer. E o SG, graças a Deus, com a sua ajuda, e agora a do Cris também, né, que me Sim, ajuda muito nessa parte de gestão, porque o cabeleireiro ele foi formado só a parte é técnica. verdade. E principalmente depois da pandemia, mudou muito isso, porque a maioria dos cabeleireiros quiseram abrir seus espaços. E é uma dor que é um braço educacional também que eu quero, Já que está em já construção. tá, que eu quero entrar, que é uma dor que eu tive, que é uma dor que eu ainda curo a cada dia, mas é a parte da gestão, a parte do financeiro, porque se essa área não tiver sadia, Sim. sabe aquele investimento, sabe toda aquela sua economia que você guardou a vida inteira, vai por água abaixo, É saber porque administrar os recursos, pois né. é, porque a maioria, eu já estive nesse lugar, a gente acha que nós temos que estar sempre na bancada, No no operacional. operacional, porque se sair do operacional, o salão fecha. E eu vou falar para vocês, hoje eu fora da bancada, eu faturo muito mais do que na Uau, bancada, olha que viu. testemunho. Eu treino, eu tenho
Um pessoas time. queridíssimas, que Sim. os meus meninos e a minha menina também. E gente que me ajuda. Não é fácil gerir pessoas também. Eu Não, acho que a nunca parte da, será. a parte da gestão pior é essa, entendeu? Ainda mais o SG é tão acolhedor que você sabe melhor que eu, durante muito tempo foi uma coisa muito difícil de separar. O ambiente, a estrutura familiar do ambiente Sim, profissional. Mas, profissional. gente, é um espaço tão delicioso que você chega lá, você perde a noção do tempo, você não quer sair, a gente se sente literalmente em casa. E eu costumo dizer, se você tem um negócio, hoje ainda eu estava lendo sobre isso. As empresas, os negócios que ainda hoje conseguirão manter a sustentabilidade do olho no olho, da conversa, da pessoalidade, da personalização. Isso que Sheila falou e é muito próprio do trabalho dela, e você tem que pegar para você de que nenhuma mulher é igual, nenhuma história é igual, de que cada beleza é Verdade. única, fazem uma diferença sem precedentes. E hoje nós estamos falando aqui com você, que está em qualquer lugar do Brasil e do mundo, do melhor espaço de Alphaville. E olha só, aquela menina que aos 14 anos não sabia, mas já estava sendo guiada por Deus. As razões não estavam claras naquele momento. Teve a coragem e a ousadia de sair daquela localidade, daquela realidade, para buscar um futuro melhor. Então, assim, a gente não tem por que ficar dando desculpas o tempo inteiro, sabe? E me diz uma coisa, que mensagem, assim, você diria para essas mulheres, com base em tudo que você nos contou dessa história, que ainda se sentem perdidas a essa hora, que sentem-se paralisadas? O que é que você diria para elas? Porque você tem essa experiência, você viveu isso. Eu diria para elas que acreditem nelas e busquem pessoas, busquem estar no meio, sentar em mesas, principalmente de mulheres que se ajudam. Eu hoje posso falar que se eu estou hoje aqui nesse lugar falando, me transformando a cada dia, foi porque eu tive muita ajuda de mulheres incríveis que seguram e seguraram muito na minha mão. E é isso, e se conhecerem. Porque se você não se conhecer, você não conhece ninguém. E assim, mais ainda lindo de ver é a gente ter coragem de pedir ajuda. Porque às vezes parece que não, mas o orgulho tem muitas facetas, né? Ele tem muitas faces. É possível destrinchar o orgulho em mais de 50 faces. E às vezes esse orgulho, ele tá ali camuflado nesse lugar de autossuficiência. Eu sou assim, eu já sei que sou assim, essa é a minha realidade. E a gente não consegue se abrir para dizer assim: você me ajuda nessa área? Você me ajuda nesse ponto? E olha que beleza isso que Sheila está falando, assim como ela ajuda muita gente. Assim como ela ainda vai ajudar muita gente. Então, às vezes, sozinha é mais difícil mesmo. Ah, sim, Não é verdade, Che? com E que certeza. mensagem final você deixaria? Sempre tem essa surpresa. A gente vai marcar o número 2. Eu já quero profetizar, que aí a gente vai falar sobre gestão, não só aplicada à beleza, mas ao seu negócio como empresária, como empreendedora, como profissional liberal, porque a gente não foi treinada a isso. E vai falar mais sobre essa beleza, porque dá um capítulo, beleza de dentro para fora, de fora para dentro. Depois eu vou querer voltar com você numa segunda rodada da nossa conversa sobre aquele dia em que a cliente não te escolheu. Gente, né? E o que é que acontece a partir dali? Então, a gente vai falar muito sobre isso, porque tem muitas mulheres travadas nesse lugar. Mas que mensagem final você gostaria de deixar? Porque eu acho isso tão bacana na internet, né? Vão se passar anos e nós duas vamos estar ali caminhando juntas, assim eu espero, mas alguém no tempo e no espaço vai achar esse podcast. E Vai. vai ser impactada e vai mandar uma mensagem para nós. Então, o que que agora você gostaria de deixar que tu sente no teu coração de liberar? É uma coisa que eu estou vivendo e que eu vivo a cada dia. A verdadeira beleza, você só vai enxergar e só vai sentir quando ela for de dentro para fora. Uau. É essa mensagem que eu dei. Enquanto você está tentando ver só o reflexo de um espelho, você não vai conseguir enxergar a verdadeira beleza. Uau, poderoso. Redes sociais, tanto da Sheila quanto do SG, a gente vai colocar na descrição do vídeo. Você vai falar com ela, você vai entrar em contato com o Salão, você vai marcar seu horário. Gente,
Logo, logo. Se você não está em Alphaville, você vem em Alphaville. E se você tem, né, a possibilidade de estar em Alphaville, seja para palestrar no Leoa Talks, para conhecer a sede do Instituto Leandro do Conhecimento, você tem que passar no SG, você tem que ser cuidada lá nesse espaço maravilhoso. Então, fala os arrobas, a gente vai colocar na descrição, mas já fala porque você já vai logo correndo atrás de conversar com Sheila. O meu é Sheila Gomes, Sheila underline Gomes, mudou agora há pouco tempo. Boa. É. E do salão é sg.beauty. Então você já vai lá, você já marca seu horário, você já corre para receber todo esse cuidado, esse acolhimento, que é muito, muito especial. E eu quero agradecer a sua participação. Ah, eu que agradeço. É sempre um prazer estar com você, Foi uma sabe? delícia. Gente, anotei aqui 4 páginas. E é isso, é a gente poder aprender, a gente poder se inspirar, é a gente poder extrair as lições das histórias. Testemunhos revelam o Deus que faz de novo. Que faz. Que faz de novo, fez na Sheila, continuará fazendo e fará em você. Então, um beijo mais do que especial. Fica com Deus. Compartilhe essa mensagem com mais alguém, para que a nossa mensagem não é sobre nós, possa chegar mais longe, mais vidas possam ser impactadas. Um grande beijo e até o próximo episódio.